Boa noite, bom estarmos juntos nessa celebração. Hoje, domingo, dia da ressurreição do Senhor. Tempo especial de celebração da comunidade. Em todos os lugares, os discípulos do Senhor Jesus estão reunidos para cultivar a fé, a esperança da volta do Rei, para fortalecermos uns aos outros nessa caminhada, para sermos direcionados pela palavra e pelo Espírito. Hoje temos nossos irmãos que vieram de São Paulo para estar conosco. Eles vão se apresentar, vão participar conosco com canções, com testemunho. E nós queremos convidar todos que estão nessa celebração para desacelerar. A nossa experiência de culto sempre é uma experiência mais ou menos profunda, conforme nós estamos mais ou menos centrados, integrados. Precisamos desacelerar, precisamos deixar outros pensamentos para podermos perceber a presença de Jesus. A preciosidade da nossa celebração é uma presença e não um programa. É uma presença, não um evento, é uma presença, não um roteiro. Jesus está presente, Ele prometeu isso, que Ele estaria presente entre os seus discípulos. E é isso que nós celebramos, a presença do Senhor entre nós, a presença do Senhor em nós, pelo seu Espírito. Então, que você possa focar, centrar nessa experiência de culto e que você consiga perceber o Senhor presente, perceber o movimento dEle no seu coração, na sua vida, perceber a direção dEle para você. Quero convidá-los para orarmos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença conosco ao longo de toda essa semana e pela tua presença que continua conosco hoje. O Senhor é bom, o amor do Senhor dura para sempre, a fidelidade do Senhor não tem fim. Tudo o que temos e o que somos é o que recebemos das mãos bondosas do Senhor. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que nós temos, o nosso futuro está nas tuas mãos, tu diriges a nossa vida. E é nisso que nós cremos. Para além de todas as notícias que recebemos, para além de todas as circunstâncias que nos cercam, cremos na condução e no cuidado do Senhor conosco. Recebe então esse nosso culto como uma expressão do nosso amor, do nosso afeto, da nossa gratidão ao Senhor. E que o teu Espírito possa abrir nossa mente e coração para percebermos a presença do Senhor, ouvirmos a voz do Senhor, para celebrarmos a nossa comunhão uns com os outros, a nossa unidade em Jesus Cristo. Tudo é graça do Senhor, nada em nós, tudo em Ti. E é nisso que nós confiamos.
Recebe então nossa oração. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então cantar junto com os nossos irmãos, participar dessa celebração. O Marcos está conosco aqui. O Marcos é missionário da Missão Sena, um dos missionários apoiados pela nossa comunidade. Ele vai falar mais sobre isso, vai também poder apresentar os nossos irmãos, seus amigos que estão conosco também nessa noite. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Como é bom louvar Jesus Cristo de Nazaré. Como é bom estar entre amigos. Entre amigos. Entre amigos. Dinho, Ina, Moi, Pastor Cássio, Rafa, Felipe, tantos aqui. É bom estar em casa. É bom se sentir em casa. Bispo, tive o prazer de conhecer hoje. Louvar. É bom ter amigo. É bom ter amigo. Louve Jesus. Seguirei, louvarei, bendito és tu, Cordeiro de
Salvador. Oh, 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 meu Salvador. Oh, 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 Jesus, eu preciso te dizer que eu preciso de você pra caminhar junto comigo. Eu sei que lutas surgirão, inimigos se levantarão, mas você é meu abrigo, consolo forte na tribulação, meu porto seguro, meu Cristo Salvador. Eu me ponho a seu dispor, envia-me a mim, revela todo o seu amor. Te seguirei, louvarei. Bendito és tu, Cordeiro de Deus, Cristo meu Senhor, meu amigo e companheiro, meu Salvador. Te seguirei, louvarei. Bendito és tu, Cordeiro de Deus, Cristo meu Senhor, meu amigo e companheiro, meu Salvador. Meu Salvador, meu Jesus, meu Salvador. Jesus, eu preciso te dizer que eu preciso de você pra caminhar junto comigo. Eu sei que lutas surgirão, inimigos se levantarão, mas você é meu abrigo, consolo forte na tribulação, meu porto seguro, meu Cristo Salvador. Eu me ponho a seu dispor, envia-me a mim, revela todo o seu amor. Te seguirei, louvarei. Bendito és tu, Cordeiro de Deus, Cristo meu Senhor, meu amigo e companheiro, meu Salvador. Te seguirei, louvarei. Bendito és tu, Cordeiro de Deus, Cristo meu Senhor, meu amigo e companheiro, meu Salvador. Meu Salvador, meu amigo e companheiro, meu Salvador, Jesus. Te seguirei, louvarei. Bendito és tu, Cordeiro de Deus, Cristo meu Senhor, meu amigo e companheiro, meu Salvador. Te seguirei, louvarei. Bendito és tu, Cordeiro de Deus, Cristo meu Senhor, meu amigo e companheiro, meu Salvador. Meu Salvador. Legal nós podemos estar junto com os nossos irmãos aqui. Saudades. Você pode colocar as suas orações, então, no chat, no comentário, para você também poder participar da nossa celebração, né? Coloque aí as suas orações. Nós queremos juntos participar. Ana Paula ora assim: Senhor meu Pai, como é bom poder louvar e te engrandecer junto com os meus amados irmãos, que mesmo em meio à distância física,
Estamos mais unidos do que nunca em coração. Obrigada pelo privilégio de fazer parte dessa comunidade de fé. Assim te ora assim, Espírito Santo, vem sobre cada um de nós, sara esse mundo, tem misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, não só a igreja, mas de nós como humanidade. Estamos num tempo muito difícil dessa pandemia, todas as consequências disso, as consequências para o corpo, essas consequências para as emoções, o distanciamento, as consequências sociais, o desemprego, a vulnerabilidade. Mas nós cremos que o governo de Deus é diferente de tudo isso que nós estamos experimentando. No reino de Deus, há paz, alegria e justiça. Deus está consertando através da história tudo aquilo que nós, seres humanos, estragamos por conta da nossa desobediência e consequente desconexão. A má notícia é essa, de que quando nós, seres humanos, governamos, o mundo é caos, desordem e injustiça. Mas a boa notícia é que o Rei veio, inaugurou o reino e vai voltar para completar esta história. E quando Ele se manifestar na sua volta, teremos novamente paz, alegria e justiça. Esta é uma obra que só Deus pode fazer. Está além das nossas forças, mas em Cristo. Cada discípulo e discípula pode participar dessa experiência. E nós iniciamos participando quando oramos. Venha o reino do Senhor. Venha o reino do Senhor. Quero convidar você nesse momento para orarmos, para colocarmos diante do Senhor as nossas ansiedades, nossas necessidades, lembrando que Deus cuida de nós. Coloque diante de Deus as pessoas pelas quais você está intercedendo. Coloque diante de Deus aquilo que você está sentindo, lembrando que Deus não reprime absolutamente nenhum sentimento. Algumas pessoas imaginam que, por participarmos da igreja, não podemos manifestar nenhum tipo de tristeza, descontentamento, fraqueza, mas Deus não nos olha assim. Deus acolhe os dias que estamos deprimidos, os dias que estamos tristes, acolhe quando fraquejamos. Deus é amor, essencialmente amor. E nele nós podemos nos refugiar. Então quero convidar para que nesse momento de oração você possa se refugiar no Senhor. Pai querido, obrigado por olhares para nós com amor, extremo amor, indescritível amor, totalmente amor, que nós não encontramos em nenhum outro lugar, nenhum outro ser. E é em Ti que nós queremos descansar, especialmente nesses dias difíceis de pandemia, de dor, de distanciamento, de vulnerabilidade, de precariedade financeira, social, crendo que o Senhor está restaurando todas as coisas e um dia experimentaremos um reino completo de paz, de alegria e de justiça. Por isso pedimos, Pai, tem misericórdia de nós e transforma essa situação. Levanta aqueles que estão abatidos, renova as forças daqueles que estão cansados, traz alegria e esperança naqueles que estão tristes. Cura, Pai, aqueles que estão doentes. Pedimos especialmente pelos nossos queridos que estão nos hospitais, alguns entubados. Tem misericórdia, Pai. Tu és a fonte de toda cura, de toda saúde. O Senhor tem muitos meios para nos alcançar. Por isso pedimos, Pai, abençoa, para que todas as coisas contribuam para a cura, para o bem dos nossos irmãos e irmãs. Pai, renova as nossas forças, a nossa esperança, especialmente quando olhamos para um cenário tão difícil. Queremos exercitar a nossa confiança, por isso aumenta a nossa fé, para continuarmos perseverantes no caminho. Ajuda-nos, Pai, nessa jornada. Pai, abençoa também aquelas pessoas que estão passando por crises nos seus lares, crises nos seus casamentos, crises nos relacionamentos entre pais e filhos. Abençoa aqueles que estão
desempregados ou com subempregos, que não falte o pão de cada dia. E ajuda-nos a perseverar no caminho do Evangelho do Senhor Jesus. Recebe, Pai, nossa oração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continue colocando as suas orações, participando desta celebração. Vamos continuar cantando junto com os nossos irmãos. Bate até que fura água numa pedra. Pedro, vem comigo andar sobre o mar, vem pescar, vem viver, vem amar. Coração de pedra, gênio forte e impossível, mas irresistível foi a água viva que transforma, vida eterna nas palavras. Te seguirei, mesmo que o mundo te abandone, irei até o fim contigo, Pedro, eu sei que não será assim, me negarás antes que o galo cante a música da nossa angústia. Como dito, feito, preso, morto foi o mestre. Pedro se despedaçou, se perdeu, se culpou, depressão, coração sangrou. Mas o sol nasceu pra iluminar a escuridão, da qual vivia Pedro, ressurgiu. O Mestre estava vivo pra encontrar aquele que o negou, e o perdão foi como água que fura a pedra e declarou por 3 vezes o seu amor. E o perdão foi como água que fura a pedra e declarou por 3 vezes o seu amor. Amém. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre avivamento. Mas algo que eu sempre falo, que o avivamento às vezes não está muito conectado com mãos alçadas aos céus, mas mãos estendidas a socorrer quem está desesperançado. Então que você possa ter isso no seu coração, né? Esse avivamento de socorrer os aflitos, os desesperançados, ter um olhar, ter os seus olhos molhados pelo amor do Cristo em direção ao teu próximo. Esse é o avivamento. Oi, você pode pegar o capo para mim? Oi, Ingram, você pode pegar o capo para mim? Esqueci.
Só pegar o capo aqui, eu esqueci. Está em cima do piano. Tem o hold hoje, pastor Cássio. Esse é um privilégio que ninguém vai ter na face da terra. Obrigado, pastor. Quero ver tua face, não apenas o que está em tuas mãos. Quero ter o teu caráter e parar de uma vez com essa autocomiseração. Não só falar de Cristo, mas falar com Cristo. Ser humilde, ser humano, ser irmão. De mim começar a mudança no espírito, na alma e coração. Orar, crer, realizar, anunciar a boa notícia. Nossa vontade não importa mais, mas fazer a tua é o que nos move. Despertar do sono profundo da religiosidade, sussurrar nos ouvidos atentos e sedentos que chegou e esta é a hora do verdadeiro avivamento. Quero ver tua face, não apenas o que está em tuas mãos. Quero ter o teu caráter e parar de uma vez com essa autocomiseração. Não só falar de Cristo, mas falar com Cristo. Ser humilde, ser humano, ser irmão. De mim começar a mudança no espírito, na alma e coração. Orar, crer, realizar, anunciar a boa notícia. Nossa vontade não importa mais, mas fazer a tua é o que nos move. Despertar do sono profundo da religiosidade, sussurrar nos ouvidos atentos e sedentos que chegou e esta é a hora do verdadeiro avivamento. Orar, crer, realizar, anunciar a boa notícia. Nossa vontade não importa mais, mas fazer a tua é o que nos move. Despertar do sono profundo da religiosidade, sussurrar nos ouvidos atentos e sedentos que chegou e esta é a hora do verdadeiro avivamento.
Quero compartilhar algumas outras orações. O Arthur ora assim: como é bom adorar ao nosso amigo e companheiro, louvado seja o Senhor. A Rosa Maria: Senhor, graças nós damos por sua palavra, pelo seu grande amor. Continue cuidando de nós e nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. A Helenice: Pai, que Tu nos ajudes a enxergar tantas bênçãos recebidas nesse momento difícil da humanidade e que os nossos corações possam sentir paz e gratidão em cada dia, principalmente por livramentos que acontecem a nós e aos nossos queridos. Tu és bom, Tu és fiel, graças a Ti, Senhor. Quero convidá-los para orarmos pedindo a iluminação de Deus para esse momento tão especial, em que nós vamos ouvir a palavra e seremos lidos pela palavra. Pai querido, que o Teu Espírito e a Tua palavra nos falem, nos transformem, nos direcione, nos corrijam. Assim como o Teu Espírito inspirou essas palavras sagradas, que o Teu Espírito também nessa noite nos ilumine, nos conduza na direção que o Senhor deseja. Nossos corações estão abertos para o Senhor. Recebe nossa oração por Jesus Cristo. Amém. Quero ler o texto, Mateus 28, do versículo 18 a 20. Nós estamos na série sobre igreja, assim na terra como é no céu. Esse foi um texto de uma mensagem anterior. Hoje queremos ouvir o mesmo texto bíblico e aprofundar, explorar mais essa beleza e profundidade desta palavra. Diz assim a palavra: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Na mensagem anterior nós falamos bastante sobre essa autoridade de Jesus, que Jesus não foi um líder religioso, Jesus não foi um mártir, Jesus não foi um espírito iluminado. Ele é o próprio sol, Ele é um rei que chega a esse mundo. É aquele que a autoridade Ele tem como fonte em si mesmo. E assim como o rei, Ele comissiona os seus seguidores para levar o Evangelho a todas as pessoas. O texto está focado nessa palavra de Jesus: vão e façam com que em todos os povos sejam meus seguidores, meus discípulos. Nós vivemos um tempo de crescimento no número de evangélicos no Brasil. Mas, como a gente percebe, parece que o Brasil não tem melhoras significativas. Talvez fiquemos pensando que o evangelho, o cristianismo, não funciona, não é uma boa proposta. Em alguns lugares, notadamente na Europa, eles falam de pós-cristianismo, como se o cristianismo fosse um evento, um movimento que veio, não deu certo e foi superado na história. Chesterton, certa vez, escreveu que não é que o cristianismo não tenha dado certo, é que ele nunca foi vivido.
como ele deveria ter sido vivido. Ele nunca foi vivido na sua extensão, na sua profundidade, na sua radicalidade. O grande problema não está em Cristo e no seu movimento. O grande problema está em como compreendemos ou não compreendemos aquilo que Jesus falou. Jesus diz: eu tenho autoridade e comissiono vocês para que vocês vão a todos os povos e façam com que sejam meus seguidores, batizando e ensinando a guardar. Parece que quando a gente ouve essa palavra, fazer seguidores, fazer discípulos, automaticamente nós transportamos numa aplicação direta a fazermos pessoas religiosas, não pessoas laicas. Pensamos em fazer membros de igreja, pensamos em informação, uma formação intelectual, pensamos em uma adesão de uma religião para outra. Mas eu gostaria de iniciar essa palavra dizendo o que não é um discípulo. Quando Jesus fala para as pessoas, os seus discípulos, há 2000 anos atrás, que eles precisam ir a outros povos e fazer novos seguidores, Jesus vivia num ambiente profundamente religioso. Jesus não era um religioso, nunca foi um religioso, mas vivia cercado de religiosos. E na tradição da religiosidade judaica havia muitos discípulos, mas Jesus não opta por esse caminho. Havia também, no mundo não judaico, uma infinidade de deuses, um panteão gigantesco. O Império Romano era muito rígido com relação às leis, à cobrança de impostos, mas era flexível em relação às religiosidades dos povos conquistados, por assim dizer. Então, Jesus estava num ambiente cercado, de um lado, por religiosos da tradição judaica, e por outro lado, pessoas que não eram da tradição judaica, que pelos judeus eram chamados de pecadores, mas eram pessoas que tinham inúmeros deuses, inúmeras práticas religiosas. Os esotéricos daquele tempo, os espiritualistas daquele tempo. Mas Jesus diz para os seus discípulos: vocês precisam fazer discípulos. Significa que Jesus está dizendo que nem esse caminho dos religiosos, nem o caminho dos não religiosos é o caminho que ele propõe. Ele propõe um outro caminho que não se confunde com essas coisas. Discípulo, em primeiro lugar, não é um religioso. Na época de Jesus, como eu disse, a tradição da religiosidade judaica permeava toda a estrutura social e assim as pessoas sabiam exatamente sobre esta perspectiva, esses rituais que não eram restritos ao templo, mas também na vida cotidiana. Mas nessa experiência, Jesus não opta por esse caminho. Jesus não equivale o seu discípulo a um religioso. A questão não é tornar uma pessoa pagã uma pessoa religiosa, mas é tornar religiosos e não religiosos uma nova experiência de ser um discípulo de Jesus. Às vezes, quando pensamos atualmente, imaginamos que o caminho para Jesus é uma pessoa se tornar um religioso, ser focado no cumprimento de regras e rituais, aderir a um código ético moralista, aderir a programas, eventos de uma determinada igreja, imaginando que esse é um caminho para Jesus, ou imaginando que essa é a vontade de Jesus. Jesus, volto a dizer, nunca foi um religioso e nunca optou pelo caminho da religiosidade. Jesus é um rei que estabelece uma nova perspectiva de humanidade. Na sua vida, morte e ressurreição, Jesus mostra que é um novo ser humano. A proposta de Jesus é um novo ser humano e não uma pessoa melhorada. A experiência de se tornar discípulo não significa ser menos ruim,
ser menos pecador, uma mudança só de intensidade, uma melhorada. Tornar-se discípulo significa mudança de essência, de conteúdo. Deixar de ser algo e se tornar um outro ser. Pensando hoje em dia também, discípulo não é o equivalente a membro de igreja. Ou seja, alguém que segue uma instituição específica. Como eu disse, no Brasil o número de evangélicos tem crescido muito, na mesma proporção que os escândalos ligados a esses grupos evangélicos também crescem. Ser membro de uma igreja não é a mesma coisa que ser um discípulo. Uma pessoa, infelizmente, pode passar a vida inteira dentro de uma igreja e jamais ter se transformado, jamais ter se tornado um discípulo de Jesus. Talvez nós estejamos acostumados a pensar que há dois caminhos: o caminho dos pecadores e o caminho de Jesus, que é o caminho dos religiosos. Na verdade, Tim Keller, pastor da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, diz que há três caminhos. Ele resgata essa perspectiva. Dois caminhos errados: o caminho da religiosidade e o caminho do pecado. São dois caminhos errados. O caminho de Jesus, da salvação, é o caminho do discipulado. Você pode aderir a uma igreja, participar dos seus programas, participar dos seus eventos, seguir uma vida correta, mas a experiência de ser discípulo extrapola em muito esse simples cumprimento de regras ou adesão a um grupo. A perspectiva de Jesus nunca foi uma perspectiva institucional. Jesus inaugura em si mesmo o reino. O reino é alguém, é uma pessoa e não uma instituição. Jesus é o rei, Jesus é o reino também. Todas as coisas são menores do que ele. Todas as coisas são menores do que o reino. Não há nenhuma instituição que caiba a Jesus, que comporte Jesus. Por isso, ser discípulo não é a mesma coisa que ser membro de uma igreja. Deixe-me abrir um parênteses. Talvez você ache que eu esteja sendo muito crítico. Eu gostaria muito de poder ver essa experiência que uma pessoa que é membro de uma igreja é sim um discípulo de Jesus. Mas a história mostra que as duas coisas não são iguais. Ao longo da história, muitas pessoas ligadas à igreja têm tido atitudes que são incoerentes com o reino e com o evangelho. Ao longo da história, a instituição tem se aliado a muitos projetos de morte, a muitos projetos que são anti o Cristo revelado nas Escrituras. E por isso, o convite de Jesus é para segui-lo e não seguir a uma instituição. Veja, na época de Jesus, havia duas grandes instituições. O templo, que seguia uma linhagem antiga da tradição da espiritualidade ou da religiosidade judaica. O templo com a sua hierarquia de poder, de sacerdotes, de rituais, era como uma força opressora para toda a população. Havia também a instituição da sinagoga, um grupo que se reunia para ouvir as Escrituras, para cantar e para orar. Nós vemos com muita frequência Jesus participando de encontros numa sinagoga, mas no templo, sempre Jesus fazia oposição. Em outras palavras, Jesus propõe um estilo de vida simples, focado em relacionamentos, em tornar-se alguém, não em fazer algo. Por isso, em terceiro lugar, ser discípulo também não é assimilar um conjunto de conhecimentos, informações corretas. Não tem a ver com uma adesão intelectual a um conjunto doutrinário, a um código, a
assertividade de proposições. Porque Jesus transforma o ser humano por inteiro. Muitas pessoas imaginam que seguir Jesus é seguir informações corretas. Veja, não há problema com as informações corretas, por isso elas são corretas. Mas o caminho do discípulo é seguir alguém e tornar-se parecido com alguém, e não seguir proposições e tornar-se intelectualmente preparado. A experiência de ser discípulo ou de tornar-se discípulo significa se tornar parecido com uma pessoa que é o exemplo, o modelo, o protótipo de um ser humano completo, que é o Senhor Jesus. O texto fala que, ao fazer discípulos, duas coisas estão envolvidas: batizar e ensinar a guardar. Batizar significa o encerramento de um capítulo anterior e o início de um novo capítulo, de uma nova vida. É importante nós percebermos a profundidade do significado. O batismo é morrer para uma vida anterior e ressurgir para uma nova experiência de vida. Por isso que a experiência do discipulado, de tornar-se discípulo de Jesus, não é melhorar, não é se tornar um pouco melhor, não é se tornar menos pior, não é passar a ser um pecador que faz pecados menos graves. Na minha experiência de infância, havia-se muito isso no imaginário. Ser cristão significa não matar, não roubar, não mentir e não beber. E não fumar. Fica de fora dezenas de outros pecados que são mais socialmente ou moralmente aceitos. Certa vez eu ouvi isso de uma pessoa: pastor, ele é um grande homem de Deus, este líder da igreja. Pena que ele bate na esposa, mas é um grande homem de Deus. E eu fiquei pensando como que consegue conciliar na mesma frase, bate na esposa e um grande homem de Deus. É porque a ideia de seguir a Jesus é só uma melhorada. Infelizmente, essa experiência da agressão doméstica, agressão à mulher e às crianças, especialmente às mulheres, o feminicídio, essa covardia está presente nos lares brasileiros e não raramente nos lares dos chamados evangélicos. Pessoas que vão na igreja, que contribuem com seus dízimos, suas ofertas, mas que ao voltar para casa espancam suas esposas. O batismo significa morrer para essa covardia, morrer para o pecado, morrer também para a religiosidade, que mascara o pecado. A diferença entre o religioso e o pecador é que o religioso tem uma máscara, e o pecador não. Ambos estão perdidos, completamente perdidos. O batismo, na nossa tradição de fé, significa que agora eu sou lavado, purificado pelo Senhor Jesus, limpo do pecado. Isso não significa uma perfeição, no sentido de nunca mais errar, mas significa o encerramento de um capítulo, de uma vida sem Jesus e o início de uma vida com Jesus e para Jesus. Mas fala também ensinar a guardar. Veja, a expressão é ensinar a guardar, ensinar a observar, não é simplesmente ensinar, não é passar a informação, mas é passar tudo aquilo que se é, uma experiência de vida, imersa nas Escrituras, a tradição dos apóstolos. Bom, talvez você fique preocupado com essa palavra tradição, mas toda a experiência de fé é a tradição dos apóstolos, não se inventa, é algo original, raiz, que a gente guarda como um tesouro extraordinário. A espiritualidade na tradição da igreja, homens e mulheres que viveram
com devoção e profundidade a experiência de fé e que se tornam mentores e mentoras para nós ainda hoje. Significa pegar essa preciosidade, esse tesouro das Escrituras, da história da igreja e guardar, observando, seguindo como um farol para a vida da gente. Mas também significa aquela experiência do dia a dia, como nós implementamos na nossa vida, ao redor de nós, nos nossos relacionamentos, aquilo que aprendemos com Jesus. Eu digo isso porque cada geração tem o seu desafio. Os meus avós, na experiência de fé, tiveram desafios no seu tempo, na sua cultura. Meus filhos terão outros desafios no seu tempo, na sua geração, na sua cultura. Como viver o Evangelho hoje? Significa também criatividade, um diálogo com a cultura, em que o Evangelho nunca é mudado, mas a nossa vida e a cultura são transformados. Um diálogo em que o Evangelho sempre permanece como verdade e que as outras coisas são despojadas, desacreditadas, desmentidas e ressignificadas. Fazer discípulos foi o que Jesus pediu para nós. Jesus não nos pediu outras coisas. Jesus não nos pediu para construirmos templos. Jesus não nos pediu para construir um projeto político de poder, conquistar a nossa nação, assumir os cargos de chefia, os cargos-chave da nossa nação. Jesus também não nos pediu para sermos terrivelmente evangélicos. Ele só nos pediu para sermos discípulos. Jesus nos pediu algo muito simples, mas algo muito desafiador. Porque ser discípulo é ser discípulo de Jesus. E aí, quando comparamos as nossas vidas à vida de Jesus, percebemos que não há em nós absolutamente nada que se salve. Tudo em nós foi contaminado por esse mal que a Bíblia chama de pecado. Ao ouvirmos essa palavra de Jesus, vão e façam discípulos, nós percebemos duas coisas. Primeiro, percebemos que o alvo, ser como Jesus, é muito alto. E que no nosso esforço nós não vamos conseguir. Nós estamos acostumados a comparar as nossas vidas a uma pessoa mais, como diria no sul, esgualepada. Uma pessoa pior, mais maldosa do que nós. E nós fazemos isso para que o nosso mal seja atenuado e nós imaginemos que nós somos melhores que as outras pessoas. Sempre nos comparamos aos piores. E assim parece que nós somos bons. Mas o padrão de Jesus, o padrão de Deus, é que nós nos comparemos ao melhor, ao completo, ao perfeito, que é Jesus. E ao fazer isso, percebemos que nenhum de nós, nenhum ser humano, é bom o suficiente para merecer o favor, o perdão de Deus. Percebemos, em segundo lugar, que fazer discípulos é uma tarefa quase impossível. Como transformar o coração de uma pessoa? E eu digo isso não por conhecer as pessoas, mas por conhecer o meu próprio coração. Ao olhar para as sombras que há dentro da gente, a gente percebe que é difícil mudar. É difícil. É difícil deixar a maldade. É difícil deixar o pecado. É difícil deixar a religiosidade. Essa é uma transformação que só Deus pode operar no nosso coração. Se a má notícia é essa, má notícia dupla, de que nós jamais seremos como Jesus e que nós jamais conseguiremos mudar as pessoas, porque nem nós conseguimos mudar, a boa notícia é que Jesus vem e realiza tudo aquilo que a gente não consegue, não conseguiu e jamais irá conseguir.
A boa notícia é que nós não seremos bons o suficiente, mas Jesus Cristo foi bom o suficiente para oferecer a sua vida pura para Deus. Jesus é o único que pode oferecer a sua vida, porque Ele é inocente, sempre foi, nunca fez nada de errado, nunca prejudicou ninguém, nunca errou, nunca pecou. Nenhum culpado pode oferecer a sua vida em troca por outra pessoa, porque ele é culpado, ele não tem o que oferecer. Mas uma pessoa inocente pode oferecer a sua inocência para perdoar um culpado. E é isso que Jesus faz, voluntariamente, oferece a sua vida. O justo que morre pelos injustos, o puro que morre pelos maltrapilhos sujos, o perfeito que morre pelos imperfeitos. E assim, na sua morte, Jesus traz sobre si toda a impossibilidade humana, toda a sujeira humana, e joga sobre a cruz e nos dá o perdão de Deus. Agora podemos nos reconectar, não por um esforço nosso, por isso não é religião, mas por uma obra que Jesus fez. Isso é evangelho. Mas na ressurreição de Jesus, Deus fala com muita clareza e de forma explícita: eu aceitei esse sacrifício. E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, Ele reparte com seus discípulos. Na sua ressurreição, Jesus declara a vitória. O Rei assume o controle e o governo de todas as coisas. E assim, agora, nós temos a real experiência de sermos discípulos e de fazermos discípulos, não por algo que há em nós, mas por aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz e nos delegou, nos comissionou, nos cedeu. As Escrituras falam que nós herdamos com Cristo todos esses benefícios. Agora somos filhos e filhas amadas de Deus. Graça, amor incompreensível de Deus. É isso que Ele nos mostra. Fazer discípulos significa participar dessa jornada extraordinária que Deus nos convida. Uma jornada que Ele iniciou há muito tempo lá atrás, de restaurar todas as coisas e convergir tudo para Jesus. Deus realiza a missão. Nós somos convidados a participar da missão de Deus. A missão não é de uma pessoa, de uma igreja, de uma instituição, muito menos de um partido ou de uma ideologia. Ninguém representa Deus a não ser a sua comunidade de discípulos. E ao participar dessa jornada, nós estamos inseridos numa linhagem antiga do povo de Deus. Uma linhagem que é habitada pelo próprio Deus. Jesus, quando ressuscita, volta para o Pai, derrama sobre os seus discípulos o seu Espírito. E agora Ele habita em nós, não em um lugar, mas em pessoas. Agora estamos realmente unidos com Cristo. Nós somos, por assim dizer, como dizem as Escrituras, o corpo de Jesus que vive nesse mundo. Fazer discípulos deve ser a agenda do discípulo do Senhor Jesus. Nada nesse mundo deveria estar acima disso. Nada deveria ser prioridade a não ser isso. Porque fazer discípulos significa preparar pessoas para o reino que já chegou e irá se manifestar. Significa formar cidadãos para a nova realidade, para a eternidade. Significa a recriação do ser humano. Formar discípulos significa formar novos seres para uma nova realidade. Pessoas parecidas com o Senhor Jesus, o novo, completo e perfeito humano. Infelizmente, por causa do mal que habita em nós, nós acabamos nos tornando menos do que humanos, diria sub-humanos. A experiência
de fé nos torna completamente humanos e não menos humanos. Nos torna completamente humanos para viver de forma completa a experiência real do mundo, formando novas pessoas. O projeto de Deus de transformação desse mundo não significa conquista política, partidária, financeira, de poder desse mundo. O projeto de Deus para a transformação desse mundo significa povoar esse mundo com pessoas iguais a Jesus. A transformação desse mundo vem por aí. Quando a terra se encherá da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus, quando a terra se encher de pessoas que são parecidas com o Senhor Jesus, quando a terra for povoada por novos cidadãos que vivem na terra aquilo que é vivido no céu desde sempre, de pessoas que refletem uma nova humanidade, uma nova criação, vivem um novo estilo de vida. E ser discípulo de Jesus significa uma forma de existir nesse mundo que espelha o céu, que espelha Jesus. Tudo tem a ver com uma pessoa e não com algo. Tudo tem a ver com Jesus. O amor de Deus nos alcançou. E o amor de Deus alcança pessoas todos os dias. Essa é a agenda de Deus. As pessoas têm outras agendas. Tudo aquilo que está nas outras agendas um dia cessará e não valerá absolutamente nada. Mas tudo aquilo que investimos no reino, tudo aquilo que contribuímos, prepararmos para o reino, isso permanece para sempre. Todos os discípulos de Jesus que Deus nos permitir, nos capacitar, nos dar o privilégio de participarmos na formação. Isso é eterno. Que o Senhor Jesus transforme o nosso coração. Como Marcos compartilhou, que os nossos corações se umedeçam e que realmente a gente viva a radicalidade, a profundidade e a extensão daquilo que o Senhor Jesus pediu. Tudo está nele, nada em nós. Quero convidá-los para um tempo de silêncio, de colocarmos as nossas vidas, uma atitude de silêncio como uma oração, e depois orarmos juntos, pedindo a graça do Senhor. Pai querido, que privilégio ser o alvo do seu amor. Nós, maltrapilhos, que perambulávamos por esse mundo, mendigando amor e tantas outras coisas, mendigando uma identidade, mendigando uma relevância, encontramos em Jesus o banquete que sacia as nossas vidas. Ajuda-nos, nós, maltrapilhos que fomos encontrados e agora nos tornamos discípulos e filhas amadas do Senhor, a apontar para outros maltrapilhos desse mundo. A mesa do Pai, o banquete onde não falta comida, onde sobra todas as coisas, onde não há necessidade, onde não há injustiça, onde há paz, amor, esperança, justiça, afeto, cuidado, acolhimento. Ajuda-nos, Pai, a participarmos na formação de outras pessoas como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Ajuda-nos na nossa nova identidade, filhos e filhas amados do Senhor, no nosso propósito de fazer discípulos, na nossa relevância de que as nossas vidas sejam bênção para as pessoas e no nosso destino eterno, completamente com o Senhor. E que por graça e misericórdia, o Senhor permita que a gente possa viver a radicalidade, a beleza, a criatividade do Teu reino. Recebe nossa oração por Jesus Cristo. Amém.
Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Dois, três, dois, três. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Estamos aqui com o Ederson, Vânia. Outro dia nós cantamos uma música ali embaixo, o Marcos cantou uma música e ela se emocionou bastante. É de coração. E eles estão indo hoje para mudar de vida, estão indo para uma cidade muito legal, uma casa de recuperação muito legal, e ficaram um tempo lá para se livrar da vida antiga que eles viviam. E pedir que você esteja orando e intercedendo por eles para que eles possam realmente de verdade mudar de vida. E o Marcos vai cantar uma música para eles agora, que é do lado da Vânia, né? No dia que eu estava cantando, ela estava chorando. Espero que hoje você sorria. Tem que dar risada, né? Mas também que seja... Essa lágrima cair vai ser de alegria. Alegria, lágrima de alegria. E de gratidão, né? Como descrever? Como explicar o amor
amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Missão Sena há 34 anos, trazendo dignidade para as pessoas. É isso que estamos fazendo aqui. Você pode vir com a gente e nos apoiar também. Que bom estarmos juntos nessa celebração, tempo muito especial. Você que participou conosco, que você se encoraje e que você realmente faça dessa palavra de Jesus a sua agenda. Deus te ama mais do que um dia você vai compreender. Tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, Ele deu de presente para você. Confie naquilo que Jesus fez, naquilo que Ele falou. E faça outros discípulos. Forme pessoas para o reino de Deus. E isso vai permanecer para sempre. Nessa semana nós temos a nossa torre de oração, a quarta-feira. Quarta-feira, o dia que nós reservamos para a oração da comunidade. Então, iniciando às 6 da manhã pelo encontro online e indo até de noite, cada irmão participando no seu horário de oração. Participe. A oração precisa ser, como diria Richard Foster, a respiração da nossa alma. Então nós podemos nos dedicar a essa devoção. Também nós continuamos com a nossa campanha solidária, atendendo as pessoas da comunidade, de fora da nossa comunidade. Temos parceria com muitas outras igrejas, instituições e também atendemos muitas outras pessoas em todas as suas necessidades. Nesse momento de pandemia, nós precisamos, como igreja, exercer a compaixão e a misericórdia. Pensar não em nós, mas pensar naqueles que nós podemos atender. De externarmos o nosso amor em palavras e em ações. Então, participe também dessa campanha solidária, contribuindo para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Nossa gratidão ao Marcos e aos nossos irmãos que estão aqui conosco, que vocês desfrutem de tudo o que Deus preparou para vocês, que vocês vivam o reino com devoção e com integridade. Nós vamos receber a bênção e depois nós vamos ouvir novamente os nossos irmãos nessa música muito especial chamada Avivamento. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja detrás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar, se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor infinito e indescritível de Deus o Pai,
E a comunhão, a força, o consolo e a coragem do Espírito estejam com todos vocês e com vocês permaneça, hoje e sempre. Amém. Agradecer pastor Cássio, pastor Rafa, pelo convite. Agradecer a primeira IPI de Campinas, que faz parte da minha vida, né, como missionário. Então, pelas orações, pelo sustento. Então, eu sou um pedacinho da IPI de Campinas, da primeira de Campinas, lá na Cracolândia, trabalhando na Missão Sena. Que Deus abençoe vocês em tudo. Tá bom? Muito obrigado. Quero ver tua face, não apenas o que está em tuas mãos. Quero ter o teu caráter e parar de uma vez com essa autocomiseração. Não só falar de Cristo, mas falar com Cristo. Ser humilde, ser humano, ser irmão. De mim começar a mudança no espírito, na alma e coração. Orar, crer, realizar, anunciar a boa notícia. Nossa vontade não importa mais, mas fazer a tua é o que nos move. Despertar do sono profundo da religiosidade, sussurrar nos ouvidos atentos e sedentos que chegou e esta é a hora do verdadeiro avivamento. Quero ver tua face, não apenas o que está em tuas mãos. Quero ter o teu caráter e parar de uma vez com essa autocomiseração. Não só falar de Cristo, mas falar com Cristo. Ser humilde, ser humano, ser irmão. De mim começar a mudança no espírito, na alma e coração. Orar, crer, realizar, anunciar a boa notícia. Nossa vontade não importa mais, mas fazer a tua é o que nos move. Despertar do sono profundo da religiosidade, sussurrar nos ouvidos atentos e sedentos que chegou e esta é a hora do verdadeiro avivamento. Orar, crer, realizar, anunciar a boa notícia. Nossa vontade não importa mais, mas fazer a tua